Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais um dia e nos concede de estarmos na sua casa para junto nós adorarmos a Ele e ouvir a sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 119 e o versículo 105. 119, versículo 105. Somente este versículo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Eterno e soberano Deus, tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, ó Deus, e nela nós estamos firmados, Pai. E a tua palavra, Senhor, tem sido o que há de mais poderoso que o Senhor tem nos dado para nós vencer nesta era final, Pai. Então, ó Deus, diante de Ti, nós nos chegamos, ó Deus, humildemente, pedindo perdão de nossas falhas, Senhor, de nossas culpas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, com a Tua ajuda, Senhor, ser melhor a cada dia. Pai Celestial, nós queremos mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ser melhores, ó Deus. Por isso nós viemos à Tua casa, para Te adorar, para Te agradecer e para aprender de Ti, Senhor. A cada dia nós estar mais preparado, ó Deus, para quando o Senhor vier nos chamar, nós estar pronto para subir. Eterno Deus, então, Senhor, abençoa cada instante deste culto, cada pessoa que entrou por estas portas, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, o Senhor conhece a sua necessidade. Desde já eu peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, às suas necessidades. Pai Celestial, abençoa os hinos que vão ser entoados, ó Deus. Abençoa a música, Senhor. Abençoa os que tocam, Senhor. Que a Tua unção poderosa esteja sobre eles, ó Pai. E, ó Deus, usa poderosamente, Senhor, o Teu servo que vai trazer a Tua palavra nesta noite, Pai. Que cada um possa sair daqui, ó Deus, renovado e fortalecido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tivemos hoje de manhã em Aranguá. Os músicos, foi maravilhoso. O ensinamento para cada um. Foi uma experiência maravilhosa, né? Irmãos, nós temos que continuar orando para esse pessoal novo que está vindo. Sabe que o inimigo ele vai batalhar, botar coisa na mente das pessoas. E nós que já não mais firmado, está em oração para essas pessoas. Como faz falta, né? Ver esse banco aqui vazio ali e aquele irmãozinho que não veio, né? Amém, irmãos? Os dias abençoando cada um de vocês, né, irmão? Ricamente, né? Vamos cantar. Já não há luz, um dia lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistir. Não largava o anjo, não largava o anjo, ele por insistir, não saía dali, sem tuas bênçãos nas mãos, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Oh,
bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Por que você pedisse para o Senhor neste momento? Qual é a tua necessidade? E não larga dele neste momento. Toma posse da tua vitória, que Deus tem algo para você. Amém? Não largava o anjo, ele nunca insistiu. Não sairia dali sem tuas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. Que abençoado! Aleluia! Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só sair para o Senhor. Oh, glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor. Aleluia! Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia, palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu achei interessante hoje meu irmão Jadson. Ele fez uma comparação, eu achei maravilhoso para mim. E dá para levar para a nossa vida. Ele falou sobre as três tábuas da graça. E ele fez uma comparação: um copo vazio e um copo cheio. O copo vazio somos nós, e o copo cheio é Deus. Quanto mais nós busquemos de Deus, vai derramando as suas bênçãos. Deus vai derramando as bênçãos. Quanto mais tu ora, mais tu busca o Senhor, Deus vai te abençoando. Deus vai te enchendo com azeite. Mas se você busca um pouco Deus, está ficando vazio. E é verdade, irmãos. Quanto mais tu busca Deus, mais tu esteja firmado na rocha, que é Deus, Ele vai te enchendo com azeite até transbordar. E pode vir o que vier, trevas, tribulações, tu vai estar firmado na palavra do Senhor. Amém? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir o qual sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Exalte o Senhor nessa noite.
coisa em você. Ele tirou você da lama do pecado e te trouxe aqui, ó. Não na igreja, mas na palavra do Senhor. E é tão gratificante quando Deus nos renova com todas as forças. Eis que faço todas as coisas. Ele não morreu lá, ele não foi lá no Calvário, foi açoitado, carregou aquela cruz. Quando ele caiu, ele não parou, ele continuou. Eis que faço todas as coisas, buscando. Não, eu vou em frente, porque eu tenho uma noiva, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã especial, que eu amo, que precisa de mim. Eu preciso me sacrificar. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. Uma chance, Senhor, de nós recomeçarmos, Pai. Todo dia, Senhor, no amanhecer do dia, é um renovo para a nossa alma. Uma nova conquista, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, nos dando graça, Senhor, nos dando misericórdia, Pai. Porque nós somos falhos, Pai. Nós erramos, fraquejamos, Pai. Mas estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Santo dos Santos. Nos abençoe cada vez mais, Pai. Nos dai força, Pai. Nos dai força para continuar neste mundo, Pai. Mostrando, Senhor, a Tua palavra, sendo a luz para esse povo, Pai. Senhor, que nós possamos amar uns aos outros. Nos ajude, Pai, cada vez mais, Pai, estar na Tua presença. Nesse mundo, Senhor, já é do maligno. Nos ajude, Pai, nos fortaleça. Como Pedro falou, acrescenta, Senhor, a nossa fé, Pai. Nós somos necessitados, Pai. Acrescenta, Senhor. Nos dá mais fé, Senhor, para nós caminhar nessa. Ó Deus, também o Senhor abençoe os ofertantes nesta noite. Aquele que não pode ofertar. E que o Senhor nos ajude cada vez mais, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o meu Chico, minha esposa. Vi que tem uma. Não, não quero irmão Chico. Ah? Seja bem-vinda, meu irmão. Sinta à vontade. A casa é nossa. Amém, irmão? Deus abençoe. Mais um irmão também. Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura meus sonhos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que mais quero, é o que eu mais quero. Por onde tens andado, sempre estás por perto, Senhor. Sempre estás por perto. Senhor, venha mudar, Senhor. Senhor, venha mudar. Aleluia. Restaura os meus sonhos.
lado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Enche o vaso, enche o vaso. Eu mais quero. Deus está contigo, irmão. Por onde tens andado, Ele sempre está por perto. Sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Sempre, irmão. Nunca pense que você está sozinho. Sempre, sempre Ele vai estar contigo. De uma maneira, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, maravilhoso e glorioso. Aleluia. Quem quiser acompanhar o 336, irmãos. Eu creio que todos conhecem, né? Esse livro é um sol. Porque Ele vive,
Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, e perdoar e perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu. Por quê? Pra quê? Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, aleluia, eu posso crer no amanhã. Oh, glória a Deus. Porque temor não há, Ele está aqui nessa noite. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia. Olha só. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Se não tiver, irmãos, diz, porque Ele vive. Eu posso crer, eu posso crer. Porque Ele vive, porque Ele vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive
Senhor é bom, o Senhor é riquíssimo em misericórdia, Pai. E a tua graça, Deus, nos deu o privilégio de estarmos uma vez mais nos teus atos, Senhor. Sabemos que somente a tua graça, Deus, pode prover isso, porque graça é um favor não merecido. E nenhum de nós, ó Deus, nascidos do pecado, somos merecedores de estarmos na tua presença, Pai. Mas a tua graça que proveu um cordeiro, proveu o sangue, ó Deus, que pode ser a mediação entre nós e Deus, nos concede a oportunidade de entrarmos lá dentro, de estarmos na presença de Deus, da glória e do Santiná, o eterno, do Senhor justo juiz. Pai, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome santo, Pai. E agora rogamos que o Senhor toma este digno servo em tuas mãos. E a Deus possa usar como ministro da tua palavra, Senhor. Que eu apenas seja uma ferramenta e teus filhos sejam abençoados com a tua palavra, Pai. A Deus, usa-me e abençoa teus filhos, eu peço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmã, cada irmão, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, no capítulo 5, no versículo 30. São João, capítulo 5, versículo 30. São João, capítulo 5, versículo 30, 36, o 39 e o 43. Primeiramente, o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Grandioso Deus, lemos a tua palavra. Qualquer, ó Deus, pessoa, ser humano que tem habilidade da leitura, pode ler o que lemos, Pai. Mas a interpretação, a revelação das Escrituras Sagradas depende do Teu Espírito Santo. Então nós rogamos, Pai, que o Senhor possa descer no nosso coração, no nosso meio, e revelar-nos, ó Deus, a Tua palavra. É o que pedimos a Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quero titular essa mensagem: quem é Jesus e qual as suas obras? Quem é Jesus e qual as suas obras? O versículo 30, Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. No versículo 36, ele diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus disse que ele não pode, aqui no 36 ele diz que as obras que eu faço. Mas ele menciona o Pai: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço,
testificam de mim que o Pai me enviou. Quem é o Pai de Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Pai de Jesus? O que a Escritura diz a respeito do Pai de Jesus? Como é que é o nome do Pai? A Bíblia, ela é uma revelação, ela é somente para aqueles que têm o Espírito Santo pode compreender as Escrituras Sagradas, porque ela é uma revelação. Nós vamos caminhar diante das Escrituras e nós vamos ver que o nome do Pai, vamos dizer assim, se a minha filha me manda eu mando a minha filha no mercado, eu digo para ela: filha, vá lá no mercado comprar pão. Antigamente existia a tal da caderneta, né? E eles escreviam lá o nome do pai, para que o filho pudesse ir lá e anota aí o nome do pai. Mas qual é o nome do teu pai? Então tem que dizer o nome do pai. Agora, qual é o nome do pai? Jesus está mencionando aqui a respeito do pai. Nós queremos saber quem é o pai de Jesus e qual é o nome do pai. Ele disse que eu vim em nome do pai. O livro de São Mateus, capítulo 28, no versículo 19, livro de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, se aqui está reunidos os discípulos e recebendo uma ordem de Jesus, e ele está dizendo: vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui vamos dizer que eu mande, ou reúne, né, certas pessoas e mande a um lugar e diga assim: vai lá em meu nome. Vai lá e faz a tal obra em meu nome. Esses discípulos que estavam ali recebendo a ordem de Jesus Cristo, agora nós vamos lá em Atos capítulo 2, no versículo 38, que eles receberam a ordem que Jesus deu a eles, né? Pedro estava lá no dia que ele deu a ordem. Então, quando Jesus disse: ide batizar em nome do Pai, Pedro sabia quem era o Pai, Pedro sabia quem era o Filho, e o que ele disse? Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Agora, então, Jesus disse: eu vim em nome do Pai. Se ele deu a ordem para batizar em nome do Pai, e eles acataram a ordem de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, então o Pai é Jesus Cristo. Quem é o Pai de Jesus? O que a Bíblia diz a respeito do Pai de Jesus? São Mateus, capítulo 1, no versículo 18. São Mateus, capítulo 1. Às vezes a gente tem que deixar de lado a religião, porque o que salva o homem, o que nós vemos ali? Primeiramente, examinai as Escrituras, porque buscai ter nelas a vida eterna. Não é o que o homem diz, é o que a Bíblia diz. E isso a gente tem que cravar no coração, porque a nossa salvação depende dela. Quer dizer, examinai as Escrituras, porque nela, e buscai ter nelas a vida eterna. Então a nossa vida eterna depende do que está escrito. Não é do que o A, do que o B, do que você diz. É do que a Bíblia diz. Por isso nós devemos examiná-la. Diz assim no livro de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, quer dizer, não tinha coabitação entre eles, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Como que, vamos dizer assim, como que eu posso dizer que Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, mas o Deus ele tem nome, porque você pode ter um carro e você amar aquele carro acima de todas as coisas,
e ser o teu Deus. Mas quando a Bíblia menciona a respeito de Deus, ela está falando do Criador dos céus e da terra. Jesus, quando ele fala do Pai, então ele teria que se voltar ao Pai como o Espírito Santo, não como Deus. Porque a Bíblia está dizendo que a Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Quer dizer, o Pai de Jesus era o Espírito Santo. Então não tem como nós dividirmos. Porque Jesus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Ele não é três, ele é um. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, nunca Deus dizendo, nós somos. Você sempre vai encontrar Deus dizendo, ou o próprio Jesus dizendo, eu sou. Pode procurar examinar de Gênesis e Apocalipse, nunca vai haver ele dizer nós somos. Ele é o grande eu sou. Não existe dois deuses. Amém. Existe apenas um único Deus verdadeiro. Amém? São Mateus capítulo 1, no versículo 21, diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Então o nome do filho que nasceria teria o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem nasceu? Mas Deus não pode nascer. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é um ser soberano. Mas como que ele pode nascer? Como que ele pode vir ao mundo e nascer como um filho, como uma criança, como um bebê? Aí nós devemos compreender: você é feito de corpo, alma e espírito. Você é três ou você é um? Nós somos um único ser. Jesus, ele foi a casa de Deus, o tabernáculo do eterno, o tabernáculo do Deus vivo. Ele era Deus? Era. Ele era homem? Era. Deus não nasce, Deus não chora, Deus não dorme, Deus não envelhece. Mas Jesus nasceu, Jesus chorou como criança, Jesus cresceu como uma criança, ele passou pela fase da adolescência, se tornou jovem, se tornou adulto. Então o tempo estava envelhecendo, mas dentro daquele corpo ali havia um Deus, o eterno estava dentro de Jesus Cristo. Isaías capítulo 43, no versículo 10, falamos em examinar as Escrituras, né? Então, é isso que nós devemos fazer, examinar as Escrituras, porque nela é onde nós encontramos a vida eterna. Isaías capítulo 43, no versículo 10, nós lemos lá que Jesus, ele é Salvador. Amém? Deixa eu voltar lá só para nós. Você pode ficar aqui em Isaías, deixa que eu volto rapidinho lá. E em São Mateus capítulo 1, ele diz assim, ó: e seu nome, ele dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais. Entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. O que Jesus era? Jesus era Salvador. Então, se Deus estava dizendo que antes dele nunca houve Deus, depois dele nunca haverá Deus, e nunca haverá outro Salvador. Agora, ele se equivocou-se quando Jesus veio à Terra, dizendo: agora a segunda pessoa veio aí, agora haverá outro Salvador. Deus não se equivoca. Deus é o eterno, Deus é soberano. Deus, ele sabe o fim antes do começo. Jesus era o Salvador, porque ele era Deus. Jesus, ele era Deus. São João capítulo 1, no versículo 1,
São João, capítulo 1, no versículo 1. Nunca confie no homem, confie nas Escrituras Sagradas. Ah, mas ele é tão abençoado, é um homem de Deus. Sim, não é. Muitas pessoas estabelecem a sua fé em pastores, em doutores, no fulano lá. Nesses aí que vem em seu nome. Jesus disse: eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram. Virá outros em seu próprio nome e vocês aceitarão. Quer dizer, sabe o que Jesus estava dizendo? Virá um tal aí de Malafaia, de Beltrano, de Ciclano, e as pessoas colocam a fé no homem. Depositam a sua fé em vez de examinar as Escrituras Sagradas. Porque é nas Escrituras Sagradas, examinando as Escrituras Sagradas, é que nós vamos ter a vida eterna. Não é depositando a nossa fé em nenhum homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, no livro de São João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, quer dizer, o Verbo é a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, lá no princípio, ele era o Verbo, ele era a palavra, e esta palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai ver ali os grandes heróis do Velho Testamento, como Jonas, como os profetas, eles sempre, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das perguntas que eles faziam para eles, e eles perguntavam ali: quem é o teu Deus? A primeira coisa que eles diziam: ele é o Criador do céu e da terra. O Deus que eu sirvo é o Criador dos céus e da terra. Jonas estava lá no barco e estava dando aquele problema lá, porque o Jonas tinha, em vez de ir para Nínive, estava indo para Tarso, e deu problema no barco, e eles indagaram Jonas quem é o causador desse problema que está dando aqui. E Jonas se apresentou: eu estou dando esse problema tudo aqui porque eu desobedeci o meu Deus. Quem é o teu Deus? Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Agora a Bíblia está dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse? Esse é Deus, que fez todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja, no versículo 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. No versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem é que veio para os seus? Quem é que fez a promessa que viria para a nação de Israel? Este era Deus. Deus disse: eu vou vir para vocês, eu fiz as promessas, eu vou me apresentar para vocês. E quando ele vem em cena, eles não receberam. Por quê? Por que eles não receberam? Porque no versículo 14 diz assim: olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando aquele Verbo, aquele Deus que era Espírito, quando aquele Deus, o Eterno, que era o Logos, que criou a nação de Israel, quando ele se fez, quer dizer, se fazer uma coisa que não era. Ele era o Logos, ele era o grande Deus que criou, que guiou a nação de Israel. Agora, aqui ele se fez carne, ele nasceu como homem. Verdade. Ele se fez, quer dizer, não era, mas agora é. Jesus, ele é o tabernáculo aonde Deus habita. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, São João, o capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu amo a Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu como filho de Deus. A Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai. Ele era o único filho de Deus. Ele era o único unigênito do Pai. Por quê? Porque nele, em Jesus Cristo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. A alma de Jesus Cristo era Deus.
A alma que estava em Jesus era o próprio Deus. Agora veja, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí quando você crê quem Ele é, você tem o poder de ser feito filho de Deus. Mas como que eu posso ser filho de Deus se somente Jesus tinha os genes do Pai? Porque o meu filho, se você tirar o DNA dele e tirar o meu DNA, você vai saber que ele é meu filho. Porque o meu sangue rola, que está na minha veia, está na veia dele. E o mesmo sangue que estava em Jesus Cristo, tirasse o DNA, aquela vida que estava em Jesus, era a vida de Deus. Agora, mas se nós que cremos em seu nome, nós temos poder de sermos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque a mesma vida que estava em Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, eu vou sair um pouco do meu assunto. Ontem eu estava aqui como está aqui, aí quando chegou nessa parte, Deus me levou para o outro lado, e agora a mesma coisa agora. Não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Por que eu digo nós passamos a semana passada, nós tivemos a Páscoa. E houve uma comemoração mundial a respeito da Páscoa. Olha, muitas pessoas levam para o lado do comércio, alguns levam até para umas, vamos dizer assim, uns dizeres bonitos na internet. E até chegam por perto do que é a Páscoa. Mas não sabe o que é. Porque a Páscoa é uma revelação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Por esse dia que eu leio lá para confirmar o que eu estou falando. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, quem era esse Cordeiro? O diabo nunca pegou Deus de surpresa. O diabo nunca tomou Deus de surpresa. Porque antes que o diabo enganasse Eva, antes que o diabo enganasse o Adão, ou melhor dizendo, que a Eva enganou Adão, né? Adão deixou-se ser enganado porque ele era a semelhança de Deus. Por amor a Eva, ele deixou-se enganado. Mas a Eva, o diabo enganou. Só que quando ela caiu, quando Deus desceu ali na viração do dia, ele começa a dizer: Adão, Adão, aonde tu estás? Você acha que Deus não sabia aonde Adão tinha caído, aonde Adão tinha falhado? Se ele não soubesse, na sua mente já não tinha o cordeiro morrido. O cordeiro já estava morto antes que Eva caísse. Antes que Eva tivesse saído da sua posição original, o cordeiro já estava morto na mente de Deus. Agora aí que nós devemos entender quem é Jesus, porque Jesus foi apresentado por João. João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele, vamos dizer assim, mas ele não era um cordeiro, ele era um homem. Mas quando Adão e quando a Eva pecaram lá no jardim do Éden, quando eles falharam contra Deus, quando eles saíram da sua posição original, veja, o que Deus fez? Para não matar o homem, Deus matou um cordeiro. É verdade. E Deus cobriu aquele casal com a pele do cordeiro. E eles foram expulsos do jardim do Éden, quer dizer, foram cobertos com a pele do cordeiro. Mas quem é que pecou? Foi o cordeiro ou foi o homem? Quem é que deveria ter morrido? Era o homem ou o cordeiro? Era o homem. O homem era pecador. Mas Deus colocou um substituto. Por isso que lá no Velho Testamento você vai ver quantos e quantos cordeiros foram mortos. Mas todos aqueles cordeiros, quando eles iam para o altar e eram sacrificados, ali era só uma representação de alguém que viria. Representava o cordeiro que antes da fundação do mundo, antes que Deus formasse o mundo, Deus já tinha na sua mente. Deus sabia que ele um dia teria que deixar o trono da sua glória, teria que deixar o céu para nascer como homem, porque o homem pecou, mas o animal ali, o cordeirinho, não tinha a mesma natureza do homem. Mas Jesus tinha. O cordeiro não podia redimir o homem, não podia restaurar o homem, mas Jesus nasceu como homem.
Ele nasceu como um parente redentor. Ele nasceu para redimir o homem. Ele nasceu da mesma natureza que nós. Então, quando nós temos uma fraqueza, Jesus conhece, porque ele foi homem. Ele não pecou, mas nós pecamos. Ele não falhou, mas nós falhamos. Tudo que, todos os defeitos que o homem tinha, Jesus ele passou por cima de tudo. Ele era Deus, mas também era homem. Vocês estão compreendendo? Amém. Veja, irmãos, Deus ele era o Salvador. Quando Deus disse que ele era o Salvador, sim, ele era o Salvador, mas o Redentor foi somente Jesus Cristo, como homem. Por isso que a Bíblia diz assim, só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Ele era Deus? Era Deus. Jesus era Deus ao ponto que Tomé dobrou os joelhos aos seus pés e o adorou e disse, Rei meu e Deus meu. Se ele não fosse Deus, ele dizia, Tomé, como que tu pode me adorar se tem um pai que tu deve adorar? Ele rejeitou a adoração de Tomé? Não, porque ele era Deus. Amém. Ele era o próprio Deus na terra. Ele era o eterno na terra. Por isso ele aceitou a adoração, porque ele era Deus. Mas aí vamos dizer assim, não, mas Jesus não era, porque lá no barquinho ele estava deitado lá e ele dormiu e Deus não dorme. Ele como homem ele dorme sim. Mas quando os discípulos se viram apavorados, que as ondas se levantaram e os ventos começaram a soprar contra aquele barco, e eles chamaram Jesus e disseram assim, não vê que nós vamos perecer. Eles não acordaram o homem. Eles acordaram foi Deus, porque Deus colocou o pé sobre a proa do barco e disse, aquieta-te mar. Aquieta-te vento. Quer dizer, toda aquela bonança que houve naquela natureza, elas ouviram a voz de Deus. Amém. Não de um homem. Aquela mulher com fluxo de sangue, que ela procurou a medicina, tentou de todas as maneiras, porque ela tinha um fluxo de sangue e não cessava. E ela queria que aquela enfermidade passasse, consultou um médico, consultou outro médico, e ela foi atrás de Jesus porque ela não achou nenhuma cura em lugar nenhum. E ela sabia que Jesus estava passando e colocou em seu coração, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curado. Amém. Quando ela toca nas vestes de Jesus, o homem sente a virtude sair a ponto que ele se enfraquece. Mas ela não tocou apenas de um homem. Jesus disse, como nós lemos, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Ela tocou em Deus. Porque no momento que ela tocou, ela sentiu-se curada. Amém. O homem ficou fraco, mas Deus não. Deus, ele é Deus. Jesus não podia fazer, mas o Deus que estava dentro dele cessou a cura, cessou a doença na hora. Veja, irmãos, então nós temos Jesus, ele é a casa de Deus, é. Por que Jesus foi para o Getsemane? E lá no Getsemane ele chora, ele ora, e o sangue sai pelos poros da pele. E ele clama, ele ora e diz, se possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade que ele estava falando, ele estava ali, eu estava conversando com dois jovens que vieram na minha casa, testemunha de Jeová, e eu estava mostrando para ele que Jesus era o próprio Deus. Então veja, ali estava Deus, ali estava Jesus, ele me faz a pergunta para mim assim, então Jesus estava, que eu disse que você nunca vai ver Jesus conversando, por que ele não conversa com o Pai, por que ele não conversa com o Filho? Ele disse, mas Jesus ora, eu sei lá que Jesus orava. Mas ele orava consigo mesmo? Sim, o Eterno estava dentro dele. E ali é exatamente o Getsemane, ele está orando. E ele está orando, Pai, se possível afaste de mim. Você acha que o Pai estava longe? Não. O Pai não estava longe a ponto que na conversão diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Eu e o Pai somos um. Amém? Amém. Então no Getsemane ele está ali orando, clamando, e ele disse, se possível. Mas quando ele sai do Getsemane, ali quando ele sai do Getsemane, há um santo
pai o deixa. E ele fica sozinho. Porque Deus não morre. Deus não pode morrer. E ele sai e eles pegam Jesus. E quando eles aprisionam Jesus, que ele vai ser julgado, que não acham falha nele, que não acham fraqueza nenhuma nele, que não acham defeito nenhum nele, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles levam ele para a crucificação. Na crucificação ele clama. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele estava lá sozinho? Porque a redenção, quem pecou foi o homem. O homem é feito de carne e sangue. E Deus, ele é espírito. E o preço da redenção era o preço de sangue. E ele não poderia estar no Calvário como Deus. Ele teria que estar no Calvário como um homem. Como um homem, porque foi o homem que pecou. Foi o homem que falhou. Foi o homem que saiu da posição original. E ali estava a carne, o homem. Agora, no Calvário, era um homem. Eu amo a Escritura Sagrada. Mombrana diz, Paulo diz assim, eu vou citar a Escritura primeiro para depois falar o que Mombrana fala. Paulo diz assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando Jesus estava lá no Calvário, quando ele estava lá para morrer, porque o corpo de Jesus foi a armadilha de Satanás. Jesus, ele está lá desde Gênesis, quando ele chama o diabo, ele chama Adão, chama a serpente, chama Adão, e diz assim, entre tua semente e a sua semente, esta virá e ferirá a tua cabeça. Era a promessa de Deus para o diabo. E esta promessa estava cumprida exatamente ali no Calvário. E quando ele estava ali no Calvário, como homem para morrer, atrás daquele homem havia um Deus. Mas só que o diabo duvidou quem ele era. O diabo, quando Paulo diz, fala do aguilhão, ele estava ali ao redor como um zangão, como uma abelha que tem o seu ferrão. E ele voou ao redor de Jesus Cristo e ele olhou para aquela cena e o diabo disse assim, eu não acredito que é ele. O diabo sabia da promessa, porque ele tinha prometido lá em Gênesis, Meu Deus, que a semente da mulher esmagaria a cabeça dele. E ele matou Davi, matou outros profetas. E ali ele olhou para a cena e ele disse, não pode ser ele. Eu o conheço. Eu estive no céu, por muito menos ele me expulsou de lá. E agora eles cuspiram no seu rosto, arrancaram a sua barba, chicotearam, blasfemaram, penduraram em uma cruz e ele não fez nada. Não pode ser ele. Jesus nunca ia morrer porque ele precisava da morte. Ele precisava do aguilhão da morte. Ele poderia ficar ali no Calvário. Se a morte não o ferisse, ele não morria. Quando o diabo, duvidando quem era ele, que deu então o aguilhão da morte, ali ele perdeu a vitória. Foi ali que ele encontrou a Deus. Foi ali que ele encontrou a Deus, porque Deus tomou o aguilhão da morte. Vamos dizer assim, ele pegou o diabo pelo colarinho. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte. Quando o diabo ferrou a Cristo, ele não ferrou apenas o homem. Ele perdeu seu aguilhão para Deus. Ali você pode olhar o tabernáculo agora ensanguentado. Mas por trás daquele homem ali havia um Deus. E quando o diabo o ferrou, Deus o pegou e levou ao inferno. E tomou a chave do inferno da morte. A Bíblia diz que Deus também fez mais algo ali, no inferno. Deus pregou para as almas encarceradas, para as almas que não aceitaram as mensagens de Noé. E a mensagem que ele pregou ali não demorou. Foi uma mensagem rápida, bem rápida, sabe por quê? Entre a hora sexta até a hora nona foi o tempo que ele ficou ali pendurado no Calvário. Na hora nona ele morreu. Mas antes de ele descer até o inferno, ele fez a promessa para o ladrão. Ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Hoje, tu tens até a meia-noite. Depois já é outro dia.
Então, quando ele desceu lá no inferno, ele não demorou muito tempo, não. A mensagem que ele pregou lá foi uma mensagem de juízo. E ele sabia que ele tinha que retornar, porque alguém teria que descer com ele no paraíso. Quem estava no paraíso? Jó. Lá no livro de Jó, Jó diz assim, ó, Jó ele queria saber o que acontecia com o homem depois da sua morte. Ele se perguntava, porque ele olhava para a natureza, ele olhava, quando chegava perto do outono, a folha se murchava, a árvore secava. E quando passava o tempo do outono, chegando a primavera, e elas começavam a florescer novamente. E ele olhava para o homem, e o homem ia para a sepultura, e ele dizia assim, ó, a árvore, há esperança para a árvore. E o homem? E depois que eu vejo que ele é sepultado, onde é que está a esperança dele? É verdade. Nesses seus pensamentos, depois da sua batalha, das suas lutas que ele passou, Deus deu a ele uma visão. Deus mostrou exatamente o dia que Jesus Cristo desceu ali no paraíso. Aleluia. E ele chega a dizer assim, se eu pudesse cravar nas rochas. Se eu tivesse uma pena de ferro que eu pudesse escrever que nunca mais se apagasse. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Glória a Deus. E não serão outros olhos, serão os meus olhos. Eu verei a Deus. Aleluia. Quem é o Redentor? O Redentor é Jesus Cristo. Ele estava vendo Jesus Cristo entrando no paraíso. Ele estava tendo uma visão de algo que aconteceria lá na frente. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas não estava somente Jó lá. Estava Abraão, estava Isaac. Se você olhar, irmãos, lá no Velho Testamento, todos que morriam, eles queriam ser sepultados todos no mesmo lugar. José estava lá no Egito, José chamou a nação de Israel, eles fazendo uma promessa. Quando vocês forem para a terra de meus pais, vocês levem os meus ossos com vocês e me sepultem juntamente com os meus pais. Por quê? Porque todos eles sabiam, tinham a convicção que um dia haveria uma ressurreição. Amém. Eles sabiam que um dia haveria uma ressurreição, então eles estavam todos sepultados no mesmo lugar. E ali onde Jesus Cristo também foi sepultado. Quer dizer, o corpo ficou ali, vamos dizer, no sábado e no domingo pela manhã. Mas só que no sábado ele desce lá, para ter companheirismo com seus filhos, com Abraão, com Isaac e com Jacó. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, muitos dos que morreram no Velho Testamento ressuscitaram juntamente com eles, ao ponto que as pessoas estavam conhecendo quem eles eram. No dia da ressurreição, não saiu sozinho da sepultura, não. Saiu Abraão, saiu Isaac, saiu Jacó, saiu aqueles homens ali. Eu penso que o que eles reconheceram foram aqueles que estavam ali há pouco tempo que tinha morrido, porque você não vai lembrar lá do Abraão como o formato de Abraão. Mas aqueles que há pouco tempo tinham morrido, eles sabiam quem era. E a Bíblia diz que eles estavam começando a reconhecer eles. E eles disseram assim, não, está na hora da nossa partida. E a partida foi tremenda. A partida, antes de acontecer, já foi anunciada na Bíblia. Você quer ver comigo? No livro de Salmos, Salmos. Aleluia. Maravilhoso Deus. Livro de Salmos, deixa eu encontrar aqui primeiramente. Salmos 24. No versículo 7, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem era Jesus? Quem eles estavam dizendo aqui? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Sabe quem estava fazendo a pergunta? Quando houve a ressurreição, quando Jesus foi assunto aos céus, quando eles estavam para entrar na eternidade, quando eles estavam para entrar no céu, eles chegaram diante do portal da glória. E eles, quando chegaram ali, o portal estava fechado.
disseram: levantai as portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Lá dentro estavam os anjos. E os anjos perguntaram: quem é esse, o Rei da Glória? Então aqueles que estavam com Jesus disseram assim: ó, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E eles responderam: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Veja, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu tenho mais 5 minutos. Agora, e o que eu digo assim, é que as pessoas não entendem o que é a Páscoa, porque não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem. Alguns dizem que Jesus é a segunda pessoa de uma trindade, outros dizem que eles tornam Jesus uma dualidade. Quer dizer, não conhece Ele como um Redentor, não conhece Ele como um Cordeiro, como um parente redentor, como aquele que redimiu a nossa alma, aquele que morreu por nós. Quer dizer, não é somente olhar ali para a cena do Calvário e dizer: ó, Ele morreu por todo mundo. Não, Ele não morreu por todo mundo. Ele morreu pelos seus, Ele morreu. Porque é nós que sabemos exatamente o que é que aconteceu. Porque a Páscoa, ela é morte, sepultamento e ressurreição. Sabe o que é isso? É graça. É a mesma coisa que acontece com o cristão. É justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Isto é Páscoa. É quando você recebe uma nova vida. É quando você recebe a vida de Jesus Cristo em você. Que o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que aquele Deus que estava dentro de Jesus. O Espírito Santo, ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles. Então aquele mesmo Deus que estava em Jesus, quando ele foi assunto aos céus, o corpo ficou lá, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Então aquele corpo, aquele cordeiro ficou lá. João viu lá. João olhou para ver o leão e disse: eu vi o cordeiro ensanguentado. João viu ele na glória, o cordeiro, o homem. Mas a vida que estava dentro do homem, a deidade, o Deus Todo-Poderoso, no dia de Pentecostes foi repartida como línguas de fogo. Ali estava a vida de Deus. Então, quando Pedro saiu pregando o Evangelho, e ele saiu também com sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Era Pedro que curava? Era a sombra de Pedro que curava? Era Jesus que disse assim: eu não posso fazer, quem faz é o Pai. Então, se Pedro, quando estava fazendo e curando, não era ele também. Agora, o que demonstrava que o Pai que estava em Jesus estava em Pedro. Aleluia. E ele era o primogênito agora entre muitos irmãos. Então, aí, irmãos, que eu digo assim, porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos a verdadeira Páscoa, como ela é exatamente a graça do Senhor. Quer dizer, morte, sepultamento e ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo, nós temos que ressuscitar com Ele, em novidade de vida. Senão, só vou olhar para a cena do Calvário e dizer assim: ó, que dó daquele cordeiro. Dó de mim, se ele não viesse. É verdade. Dó do ser humano, se ele não viesse. Dó do homem, se ele não morresse. E eu não posso olhar para aquela cena com dó. Eu tenho que olhar para aquela cena com gratidão. É verdade. Eu tenho que olhar para a cena do Calvário e dizer assim: muito obrigado, Senhor. Porque se tu não viesse, jamais ia haver uma conversão, jamais ia haver um céu para os humanos. Mas tu viesse como homem. Tu viesse como Redentor. Tu pagasse um alto preço para resgatar as nossas vidas do pecado, do mundo e do inferno. Muito obrigado pelo sacrifício. Isto é Páscoa. Isto é a verdadeira Páscoa. Não é chocolate, não é mercado, não é olhar para a cena da cruz e ficar com dó, fazer grandes poesias e achar que estão salvos porque lembrou da Páscoa. Não é comer peixe na sexta-feira. Mas tem gente que faz isso. Por quê? Porque não examina as Escrituras Sagradas. Se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam no céu
com esperança. Ah, eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado, nunca roubei ninguém, e eu não vou para o inferno porque eu não faço nada dessas coisas. O jovem rico também não fazia nada disso. Ao ponto que ele disse que ele observava as Escrituras. E Jesus chegou a dizer que ele era um bom jovem. No entanto, parou no inferno. É verdade. Porque não recebeu a Cristo. Se você continuar pensando que você é uma boa pessoa e não receber Jesus Cristo como teu único Salvador, não pense que a tua ser uma boa pessoa vai salvar você. Não tenha essa esperança. Tenha fé na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, todos com as suas frontes inclinadas. E você ouviu a mensagem nesta noite? Se você deseja vir aqui e aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador, eu quero estar orando por você. Que Deus conceda graça, Deus conceda o Espírito Santo como guia, como líder para a tua vida. Mas estou dizendo que eu vou tirar os problemas, que a cruz você vai deixar de carregar. Mas ele diz: toma a tua cruz e siga-me. Muitos pregam aí que você vai ter só bonança. Eu digo assim: não, você vai tomar uma cruz. Seguir a Cristo é tomar uma cruz sobre os ombros e guiar os passos sangrentos de Jesus Cristo. Amém? Senhor meu Deus, amado e soberano Pai, eu unjo a Deus a minha irmã com azeite, Senhor. Pai, nós cremos que é o tipo do Teu Espírito Santo, e se o Espírito Santo é o Salvador, que é o próprio Deus, também é o grande curador, Pai. Meu Deus, eu unjo para a cura, Pai, que a Tua graça o envolva, Senhor, e que ela possa, Deus, levar para o seu lar aquilo que ela veio buscar. Pois pedimos a Ti no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu unjo a Deus a minha irmã com óleo, Pai, para a cura e libertação, Senhor. Tu que conhece, ó Deus, o que há no íntimo do coração, Pai. Assim, ó Deus, como teus filhos no passado ofereciam sacrifício sobre o altar, teu profeta diz: ainda este velho altar está de pé, Senhor. E aqui está a tua filha diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Possa o teu Espírito Santo, ó Deus, adentrar em sua vida, Pai, e limpar, ó Deus, todas as dificuldades e os problemas, Pai, e tomar ela como uma casa, Senhor, e que ela possa ser, ó Deus, um daqueles irmãos de Jesus Cristo, segundo, ó Deus, a semente, segundo a vida de Deus dentro dela, Pai. Encha, ó Deus, esta vida com teu Espírito Santo, Pai. Eu rogo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus. Querido Deus, amado e soberano Pai, aqui está esta jovem, ó Deus, na tua presença, Pai. Com as minhas mãos, ó Deus, sobre a vida dela, ó Deus. Nenhuma alma, Senhor, que veio à tua presença saiu da mesma maneira, Pai. E eu rogo pela tua graça, Senhor, e pelo teu poder, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa fazer a obra neste coração, nesta vida, Senhor. E todo espírito, ó Deus, maligno saia, ó Deus. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas, Pai. Então eu rogo pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja limpa, ó Deus, que seja um vaso para a moradia do teu Espírito Santo, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus.
Grandioso Deus, nosso Salvador, Tu és soberano, Pai, Tu és riquíssimo em misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que tudo que pedimos em Teu nome, crendo, nós receberemos, Pai. E aqui está a Tua filha, Senhor, nesse altar, ó Deus. Como mencionamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, possa fazer expiação entre esta vida, ó Deus, e o pecado, ó Deus, esta vida e o inferno, Pai. E, ó Deus, eu rogo que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa entrar neste coração, Pai, e preencher cada espaço de sua vida, Senhor, e trazer as virtudes do Espírito Santo sobre a vida dela, Pai. Pois assim eu rogo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oração por irmã Janete, vai fazer uma cirurgia. Oração, irmão Jonas, um lado dormente e dor na nuca. Vamos orar a Deus, colocar essas vidas diante do altar, da graça de Deus. Você que tem algo no teu coração que queria ser apresentado, levanta a tua mão. Deus sabe da tua dificuldade, dos teus problemas. Grandioso Deus, nosso Salvador. Eu oro a Deus, Senhor, que é poderoso em suas obras, Pai. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que creem, Pai. E nós temos certeza e testemunhos alcançados, Deus, que não é nós, homens, ó Deus, pecadores, que fizemos a obra, Pai, mas é o Senhor através dos homens, Senhor. Por isso nós levantamos essas vidas diante do trono da graça. Esse irmão, ó Deus, com dor na nuca e um lado dormente, Pai, isso é ocasionado, ó Deus, por causa de uma hérnia, Senhor. Então eu rogo, ó Deus, pela tua graça, que teu Espírito Santo, o grande cirurgião, possa fazer a obra nesta vida, Senhor. E, ó Deus, ele seja curado, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, ó Deus, esta vida que fará a cirurgia, Senhor, a irmã Janete, que o Senhor possa, ó Deus, entrar em cena, Pai. Ó Deus, se o Senhor permitir que ela passe pela cirurgia, o Senhor possa tomar nas mãos dos médicos, Pai. Mas se for feito o exame antes da cirurgia, Senhor, que o Senhor possa, Deus, curá-la, ó Deus, e o médico não encontrar mais nada, Pai, e o Teu nome seja honrado, Pai, e o Teu nome seja glorificado, ó Deus, e desta maneira é onde nós podemos dizer que nós cremos em um único Deus. Pai, nós oramos, nós colocamos Ele diante do trono da graça, e cremos na cura, Senhor. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nós oramos. Pai, leva-nos guardados aos nossos lares, Senhor, protegidos, ó Deus, e livres de toda astúcia de Satanás. Dá-nos uma semana extraordinária, uma semana próspera, Pai, uma semana abençoada, ó Deus, que todo espírito contrário à Tua palavra, que todo rancor e ódio e mágoa, ó Deus, seja dissipado, Pai, e que nós possamos ter um bom tempo, ó Deus, esta semana, Pai, na Tua presença, desfrutando da Tua paz. É o que nós pedimos a Ti no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Estamos despedidos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.